Pessoal, foi divulgada hoje mais uma pesquisa Genial Quest para a presidência da República. No cenário estimulado em primeiro turno, Lula lidera com 42%, Bolsonaro vem em seguida com 34%, Ciro tem 7% e Simone Tebet tem 4%. Essa pesquisa, ela divulgou um recorte que segmenta o voto em cada região do país. E é por isso que eu chamo aqui Yuri está chegando daqui a pouco para falar conosco, acabou de sair do CNN 360, está entrando aqui na nossa Arena Eleições. Enquanto Yuri vai se posicionando, vamos aqui para a nossa aberta para eu apresentar quem está conosco aqui hoje. Raquel Landim, nossa analista de economia, que sempre está aqui marcando presença na Arena Eleições. Yuri Pita, já entra para cá, vai, pode entrar, fica à vontade que a casa é sempre boa. Vou passar na frente. Não tem essa não, aqui atrás. Pode chegar e sentar. Yuri só saiu para tomar uma água e já volta para conversar conosco, porque as eleições, assim, há poucos dias, 17 dias, 13 horas, 11 minutos, a gente tem de discutir a todo momento. Bem-vindo, Yuri. Tudo bem, já se achegou. Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, e Preto Zezé, nosso convidado especial, presidente da Central Única das Favelas. Muito bem-vindo, é um prazer ter você conosco aqui, tenho certeza que você vai enriquecer muito do nosso debate. Obrigado pela recepção calorosa aqui, é a primeira vez na CNN. Opa, a gente que agradece, eu já te trago as regras, como eu sempre falo para todo mundo. A única regra aqui de verdade é falar a verdade. Agora, do restante, você pode debater, pode discutir, pode puxar de um para o outro. Fique à vontade que a casa é tua. E, pessoal, já chamo aqui o Yuri Pita, que mal sentou, mas já vai ter de levantar, porque a gente vai aqui para o nosso telão para falar um pouquinho sobre esses números. Então, nessa pesquisa Genial Quest, Yuri, Lula aparece aí à frente de Bolsonaro, 42%. Bolsonaro conseguiu evoluir um pouco, diferente da última pesquisa que nós analisamos agora ao longo dessa semana. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho das regiões. Como que as regiões estão se comportando em relação aos candidatos à presidência, de acordo com a Genial Quest? Vamos lá, Evandro. Pois é, importante a gente frisar isso, que a gente começou a semana com uma pesquisa do IPEC, o antigo IBOP. Na semana passada, na sexta-feira, a gente terminou com Datafolha. Sábado teve pesquisa do IPESP e hoje pesquisa Genial Quest. Ou seja, é uma eleição que, de fato, tem muito mais pesquisas do que a gente estava habituado em outras eleições, mas tem alguns pontos em comum que a gente tira de todas elas. Vamos lá. A principal é um dos aspectos que mais fica nítido, a questão regional. E por quê? Por quê? Primeiro, vou falar um pouquinho do Sudeste, que é o nosso foco principal, mas o Nordeste, todas consolidando essa vantagem do ex-presidente Lula em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Mesmo tendo feito aquele aumento do Auxílio Brasil de R$200, que tem metade dos seus beneficiários vivendo na região Nordeste, não teve um impacto significativo nas intenções de voto. Regiões Centro-Oeste e Norte, que são agregadas, porque são as duas menores regiões em termos populacionais, embora bastante extensas em território, e região Sul, que também tem um contingente menor, são regiões que têm muita oscilação nas pesquisas, mas o que a gente pode apontar é que é uma disputa voto a voto bastante próxima. No caso agora da Quest, está apontando aí a região Sul começando uma tendência de um pouquinho mais de voto para o presidente Jair Bolsonaro, que é esperado. Esses 3 estados da região Sul, em 2018, deram vitória em primeiro turno para Jair Bolsonaro. Se dependesse só dos eleitores do Sul, Bolsonaro era eleito em primeiro turno em 2018. Quer dizer, aqui temos 45-33, então, no Sul, né? Exato. E aí, vamos focar aqui na região Sudeste, que é uma situação de empate técnico, embora essa vantagem numérica para o presidente Jair Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula. A grande questão é que em 2018, também se dependesse dos eleitores do Sudeste, que concentra mais de 4 em cada 10 eleitores brasileiros, Bolsonaro também teria sido eleito presidente em primeiro turno, não precisaria da segunda rodada contra Fernando Haddad. Então, nesse aspecto, embora possa se pronunciar aí, eventualmente Bolsonaro terminar a eleição no primeiro turno com mais votos entre os eleitores de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo do que o ex-presidente Lula, mas só de ter conseguido colar, de travar essa disputa acirrada, já é um ganho enorme para as intenções do PT, que é voltar ao governo. Se a gente for lembrar o primeiro turno, Bolsonaro teve
pouco mais de 53% dos votos válidos nesses 4 estados da região Sudeste, para ver, mesmo levando em conta aqui os 38, que ele está acima de Lula numericamente, mas é uma situação de empate técnico, o quanto tem perda de eleitores, e levando em conta que Haddad teve menos de 20%, se eu não estou falando com a memória aqui, o ganho que Lula tem obtido, independentemente, nesse momento, não se trata de um prognóstico, de bola de cristal, quem vai terminar na frente. O que as pesquisas retratam é que é uma região muito, muito disputada, os eleitores que estão na disputa ali entre Lula e Bolsonaro. Por isso que as campanhas deram tanta atenção e ainda vão dar tanta atenção nessa região. A gente está falando de uma região muito populosa, né? E já quero aproveitar e jogar essa parte da pesquisa para um debate mais amplo aqui do nosso time. Então já estão conosco também Thaís Arbex, lá em Brasília. Seja muito bem-vinda, Thaís, é um prazer falar contigo. E Felipe Moura Brasil, que normalmente fala conosco aqui do telão no Rio de Janeiro, hoje se juntou a nós também aqui no nosso estúdio em São Paulo. Felipe, muito bem-vindo, é um prazer falar contigo ao vivo assim. Boa noite, prazer é meu, conhecer todos aqui presencialmente. Eu vim para ganhar intimidade e poder, quando eu virar um holograma de novo, me intrometer com maior facilidade, sem receios e sem dó. Quando virar um holograma. Vamos aproveitar então que hoje você não é um holograma. Queria que você comentasse um pouco sobre esses números aqui dessa região tão disputada do país que é o Sudeste, falando principalmente também de estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Pois é, a gente vinha detectando um aumento de alguns pontos, né, Yuri, do Jair Bolsonaro aqui no Sudeste. Até no Datafolha eu estava com o Yuri no ar. A primeira notícia que saiu é que havia uma estabilidade, mas ele tinha subido ali um pontinho, depois fui ver nos números. Ele está aí um pouco à frente do Lula, né, dois pontos. 2 pontos aí. Tem um crescimento aqui em São Paulo com a campanha do Tarcísio, que é mais moderado do que ele. Que consegue ter mais habilidade e que está se impondo aí no debate público também. No Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, candidato a governador, está na frente, é o candidato do Jair Bolsonaro, está usando a máquina pública, estava com a caixa cheia ali com a venda da SEDAI, que foi negociada pelos seus antecessores. Jair Bolsonaro tem entrada em diversos segmentos. O Romário, que é bolsonarista nesse momento na política, lidera com folga a corrida pelo Senado no Rio de Janeiro. Então, ele tem alguns palanques. O problema que pega mais para ele aqui no Sudeste é Minas Gerais, porque ele não tem no primeiro turno o apoio do Romeu Zema, que é do Partido Novo, tem o candidato Felipe Dávila ali disputando, e o Bolsonaro está muito em cima para tentar fazer com que o Romeu Zema apoie pelo menos no segundo turno. Vamos lá. Meirelles, isso que eu ia perguntar. Há uma leitura, além do que o Yuri... ele respira fundo e manda, que vem. Pode falar. Eu acho que a gente tem que, quando coloca todas as regiões assim, falar uma um pouquinho maior que a outra, a gente vai perdendo um pouco a noção do que significa a distribuição regional de um país do tamanho do nosso. A região Sudeste representa 42,6% do eleitorado brasileiro. Para o telespectador da CNN ter isso claro, de cada 10 eleitores, mais de cada 4 estão na região Sudeste do país. Isso na prática significa que, pegando a minha colinha aqui, cada ponto percentual que um candidato tem na frente do outro candidato representa 667 mil eleitores. Um pouquinho para cá, Yuri, 2 desculpa. pontinhos aqui, a gente está Região 38, 36. Vamos lá, vou entrar aqui, estamos em casa. Olha, essa diferença de 2 pontos aqui pode parecer, está dentro da margem de erro, é verdade, mas pode significar quase 1.300.000 eleitores a mais que o ex-presidente Lula tem comparado ao presidente... que o Bolsonaro tem em vantagem do presidente Lula. Isso é muito relevante. A questão aí... Vou voltar para o meu lugar. A questão aí, acho que a gente vai discutir isso mais profundamente daqui a pouco, Sim. é que dependendo da pesquisa e dependendo da metodologia, esse resultado no Sudeste muda. Se você olhar no IPEC, Lula está na frente. Se você olhar no Datafolha, Lula está na frente do Sudeste, o que é uma coisa estranha pelo histórico da região em outras eleições. É até tradicional que Bolsonaro cresça e ganhe espaço aqui. Então mais ou menos, né, Raquel? Porque tem um ponto, assim, em 2018, de fato, Bolsonaro levou o Sudeste, nesses 4 estados da região Sudeste, mas Rio de Janeiro e Minas Gerais não têm esse histórico de votar na oposição ao PT, ao contrário.
Desde que o PT ganhou em 2002, São Paulo sim, 2002 o PT ganhou, 2006 foi para o PSDB e em 2018 o Bolsonaro tomou esse eleitorado antipetista do PSDB, isso é um fato. Mas Minas e Rio de Janeiro são 2 estados em que o PT conseguiu se segurar até 2014. 2018 é que é o ponto da virada. Eram estados que, puxando de memória aqui, o PT ganhou Minas desde 2002 e nunca perdeu até 2018. No caso do Rio de Janeiro, ganhou em 2006 porque em 2002, no primeiro turno, tinha o Antony Garotinho, que era governador na época e estava bem avaliado. Ele saiu do governo para disputar a presidência e conseguiu ir bem naquela eleição. Mas depois de 2006, 2010 e 2014, o PT ainda tinha força no Rio de Janeiro. É 2018 que quebra essa força. Por isso que o Sudeste passou a ser tão disputado e existe essa preocupação do PT de tentar recuperar parte dessa competitividade, o que já é uma notícia importante. Mas de toda forma, é a região onde Bolsonaro está concentrado, porque o principal desafio dele nessa eleição é recuperar o eleitor que era dele. Sim, nesse aspecto sim. E aí o foco na região Sudeste, a gente vai abordar isso depois com mais calma, mas é essa diferença entre as pesquisas que adiciona um complicador nessa eleição. Sem dúvida. Tem uma questão só, assim, nós já falamos aqui na CNN 2 coisas que acabaram de vir nesse papo que fazem todo sentido. A primeira é que Minas Gerais sempre fez o presidente da República. Né? Em todas as eleições, quem ganhou em Minas ganhou o presidente da República, portanto, nas 4 eleições... Justiça seja feita, Renato. Amazonas também, só que o peso eleitoral de Minas é muito maior, né? Justiça seja feita aos nossos amigos do Amazonas. Exato. A outra questão, que também é verdade, nós já mostramos aqui, o Yuri fez um mapa muito bacana há 2 semanas atrás, sobre a concentração das visitas dos candidatos. Né, que reforça exatamente esse ponto que a Raquel falou. O quanto que ganhar em São Paulo é fundamental. Por que isso? Porque dificilmente as pesquisas têm mostrado uma consistência da diferença de votos de Lula e Bolsonaro na região Nordeste. Ou seja, Bolsonaro não vai mudar a região Nordeste. É muito mais difícil mudar a região Nordeste, que inclusive sempre teve menos antipetismo do que teve na região Sudeste. Então, a própria estratégia de comunicação da campanha do Bolsonaro contra o PT também mira o eleitor da região Sudeste, que é a relação custo-benefício de voto mais fácil de ser atingido. É como se fosse o ROI sobre investimento eleitoral. O ROI sobre investimento eleitoral, né, que é o retorno sobre investimento eleitoral, é muito mais eficiente para a campanha bolsonarista na região Sudeste do que em outras regiões do país. Agora, pessoal, só para antes da gente ir para o próximo recorte, quero abrir elas aqui para Preto Zezé. Preto Zezé, eu gostaria que você nos dissesse que visão você faz desse país aqui, das pesquisas eleitorais. A partir das escolhas que cada região tem, a gente consegue fazer uma leitura também de como é o nosso país em relação ao que a pesquisa vai mostrando aqui nesses levantamentos? Eu acho que tem um elemento interessante, que é aquele setor ali entre os outros, os nulos brancos, não vai votar indeciso, que eu chamo de eleitores silenciosos. Esses eleitores, os institutos de pesquisa não estão conseguindo captar. Então, eu acho que é um desafio, um debate, inclusive, no Instituto de Pesquisa, como é que eles vão conseguir captar essa movimentação desses setores que podem, inclusive, virar o jogo em alguma dessas regiões. A outra questão sobre Minas e Rio de Janeiro é que, se você olhar também, a dificuldade do Lula tem sido que o próprio partido em si, ele não tem renovado sua liderança nesses lugares. E você tem, pelo contrário, teve uma fragmentação e a necessidade de compor com setores, digamos, mais à direita, o que acaba descaracterizando o que seria uma proposta de contraponto, né? E você tem um setor que está bastante tenso agora, que eu acho que é o que os candidatos estão disputando, que é aquele setor das mulheres que estão dentro das favelas do Brasil, que hoje estão preocupados com a segurança pública, com o seu filho na escola, com o preço da cesta básica, e não estou vendo aí nas campanhas ainda uma comunicação que consiga chegar na percepção, né, dessas pessoas, desse eleitorado. Eu tenho uma pergunta para você, para o telespectador da CNN que não lembra, a CUFA foi a entidade social que focou nas mães da favela durante a pandemia, teve presente em mais de 5 mil favelas durante o Brasil, e você teve oportunidade, Zezé, como presidente da CUFA, de entender o impacto que políticas públicas têm nas diferentes regiões do país. Você enxerga essa relação do impacto de políticas públicas com a intenção de voto?
Enxergo, e tem uma coisa interessante, por mais ações que, por exemplo, o governo federal tenha feito, somente no auxílio emergencial, na questão de transferência de renda, parece que isso não se converteu em pontuação eleitoral, porque as pessoas também estão fazendo uma leitura, e eu acho que aí a campanha do ex-presidente Lula tem sido vitoriosa, no sentido de construir uma narrativa da memória do que eram essas políticas. Então, é um desafio muito grande, por exemplo, de uma terceira via, por exemplo, que tenta ser mais lei e ordem do que o Bolsonaro e mais social do que o Lula, é o grande desafio. Então, agora, eu acho que nesse momento, Renato, de políticas públicas, está prevalecendo uma memória, principalmente está aí o Nordeste do Brasil, de como eram os governos, né, do PT e principalmente do ex-presidente Lula, que capitaliza essa lembrança de como era um país de políticas sociais, mas próprios setores populares que nunca tiveram incluído. Vocês tocaram num ponto fundamental, né? O quanto política pública é construção, né? Não é um tijolo, é uma parede. Você vai incrementando as coisas, e é isso que a gente percebe na região Nordeste. A diferença que fez o histórico de políticas públicas por parte dos governos do PT, e que o governo Bolsonaro tentou quebrar, mas nota-se ali que existe uma diferença parede também não da se base, quebra só né? com uma pedra, né? Se você olhar um pouco a base social brasileira, quando você vem para o Sudeste, você tem já um eleitorado, você chega numa periferia de São Paulo, você tem uma mulher que tem um salão de cabeleireiro, um cara que trabalha no iFood e o outro no Uber. Eles, do ponto de vista de classe, do entendimento operário, da visão mais de esquerda, eles pertencem à mesma classe. Do ponto de vista de identidade, eles já não se encontram como os mesmos. Então, eles têm visões, inclusive, diferentes e, muitas vezes, motivações que são justas, escolhendo candidatos, às vezes, que contrariam até expectativas de políticas públicas que eles têm. Agora sim, eu queria falar um pouquinho também sobre a região sul e trazer e jogar para a nossa companheira lá de Brasília, Thaís Arbex, porque há também uma vontade ou uma necessidade de se intensificar campanhas e debates nesta região, Thaís? Boa noite, Cine. Boa noite a todos, em especial ao Preto Zezé. Não tenho nem roupa para estar aqui nessa bancada hoje. Mas qual que é a estratégia? Tem uma apuração em relação ao QG da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês estavam falando bastante do Sudeste. Há uma estratégia bem específica em relação a essa região, especialmente na reta final da campanha. Se bem que a gente já está na reta final. Mas nos últimos dias, de fato, há uma ordem interna de concentrar as agendas de Lula na região Sudeste, em especial no estado de São Paulo, em especial no interior de São Paulo. E aí, levando Geraldo Alckmin com ele. Claro, Geraldo Alckmin tem uma inserção bastante grande no interior paulista, como a gente sabe. Só que nesta semana, neste fim de semana, Lula vai começar um giro bastante intenso pela região sul. A ideia é passar pelos 3 estados. Ele desembarca na sexta-feira em Porto Alegre, no dia seguinte vai ao Paraná, Curitiba, e no domingo termina esse giro em Florianópolis com um comício lá na cidade. Por quê? Porque Lula está, assim, vendo essa diferença bastante grande na região sul. A pesquisa Quest mostrou que esse aumento da diferença foi maior, né, nessa rodada, foi para 8 pontos, se eu não me engano, me corrijam quem está com os dados na ponta. Não, 12 pontos, agora está em 12, desculpa. Você fala. Região Sul, 12 Sim. pontos, 33 para 45. Na pesquisa anterior já tinha uma diferença grande, o próprio IPEC já mostrou essa diferença também. Lá, o candidato do PT ao governo do estado, especialmente ali em Santa Catarina, está numa condição bastante ruim. Ele ocupa o 4º lugar nas pesquisas, o atual governador lidera a corrida eleitoral. Qual que é a ideia ali na região sul? É tentar conversar, acima de tudo, com esse eleitor indeciso, fazer um aceno e também, como a gente tem falado nos últimos dias, conversar com esse eleitor de Ciro Gomes e Simone Tebet. Estou até olhando aí no telão, Cine, quem diz outros na região sul soma 17%. Entre todas as regiões, Isso, é o maior Todas ficam percentual. todas ficam em 13 e aqui na região sul ela cresce para 17, Thaís. Então, há uma avaliação de que há um espaço a ser percorrido ali, Cine. A gente fez uma conta rápida aqui. E na região sul, o presidente Bolsonaro tem 2.700.000 votos
a mais do que o ex-presidente Lula. Se a gente soma com quase 1.300.000, dão 4 milhões que saem daí. Por que isso é importante? Porque mostram duas coisas. A importância do candidato ao governo, né? Lembrando que o Haddad está na frente aqui em São Paulo, Sim. que o Freixo está atrás do Castro, mas está em segundo lugar no Rio de Janeiro. Em Minas, eu estava brincando com o Felipe Nunes aqui, que a gente se encontrou no corredor depois que ele saiu do 360, de que Minas fica naquela coisa em cima do muro, inclusive o governador, né, que não apoia nenhum dos dois grandes candidatos. Mas a importância que o Nordeste tem nessa vantagem dada ao ex-presidente Lula. Né? Porque se pela última pesquisa da Quest, no Sul Bolsonaro lidera, temos um empate técnico na região Sudeste. E você tem a continha do Nordeste de quanto representa isso aqui a mais? Ou Vamos, quanto que dá a diferença? 59 a 19. 40 pontos. Daqui a 2 minutos eu falo para vocês. Enquanto o Renato faz a conta, gente seguir também com mais só para a gente ter análise. uma noção na região Sul por estado, ontem a Atlas me mandou uma pesquisa que divide os estados. E a gente vê que no Paraná o Bolsonaro já vence por uma margem interessante. Santa Catarina estava suspensa a divulgação por uma resolução da Justiça aqui, mas a gente sabe que é o estado mais bolsonarista do Brasil. E é no Rio Grande do Sul onde está um pouco mais equilibrado. Não por acaso onde o candidato de Bolsonaro ao governo não está liderando, está em segundo lugar, que é o ex-ministro Onix. E lá tem vários candidatos de direita, né? Tem a divisão Onix e Heinz, Eduardo Leite, ex-governador, está na frente, e o PT tem Edgar Preto, que está ali na terceira colocação. Exatamente, o PT não tem esse representante local muito forte nesse momento, nem no Rio Grande do Sul, nem no Paraná. Se você for pensar a disputa pelo Senado, é Álvaro Dias e Sérgio Moro, uma disputa travada também no campo da direita. E o Eduardo Leite não é da esquerda petista, ele fez toda essa peregrinação pela terceira via, se eu não ser candidato, disputou com o João Dória, mas voltou e disputa ali com o Onyx Lorenzoni. Então, assim, quando eu falo das disputas locais, é porque a gente percebe também, claro que são diferentes, cada candidato tem a sua peculiaridade, mas a gente percebe uma propensão do eleitorado a rejeitar determinado campo. E existe uma rejeição ao campo da esquerda petista lá no sul do país, que é bastante forte. Agora, eu queria só levantar uma bola até para o Yuri e para o Renato, sobre a busca do PT nesse momento pelo voto da classe média urbana. E me parece assim um núcleo de indecisos também, porque me parece que vem daí também os bolsonaristas arrependidos, quem votou no Bolsonaro, mas tem restrição e agora fica pensando em quem vai votar, porque eu vejo até 2 salários mínimos uma propensão a se votar no Lula. Acima de 5 salários, principalmente ali acima de 10, uma propensão a votar no Bolsonaro. E parece que a disputa está mais focada na classe média, não? É o eleitor mais volátil, entre 2 e 5 salários mínimos. Perfeito o que você está falando, Felipe. Só dando o resultado, são 17 milhões de vantagens. Aqui, né? São 17 milhões de votos de vantagem na região Nordeste. Mas voltando à sua pergunta, esse é o eleitor constrangido dos dois lados. Pois é. Então, ele é constrangido do Bolsonaro por conta das posturas que ele teve com relação à vacina, com relação a uma radicalização na temática de costumes, com relação ao porte de armas, mas também é muito constrangido de votar no Lula por conta do histórico de denúncias de corrupção que foi feito contra o Partido dos Trabalhadores. Então, ele é um eleitor volátil porque ele não está encontrando, na prática, entre as duas candidaturas que lideram, uma candidatura para chamar de sua. Quem é esse eleitor? É o histórico eleitor do PSDB. O eleitor do PSDB que definhou na última eleição, que continua definhando nessa eleição com uma candidatura a vice, né? O PSDB que já dirigiu o país, tem uma candidatura a vice da Simone Tebet com a senadora Mara Gabrilli aqui de São Paulo, e que na prática não tem muito por onde sair. É um eleitor em dúvida, é um eleitor constrangido e é o cenário dos eleitores em que a rejeição de cada candidatura vai definir o voto dessa parcela do eleitorado.